Aleluia. Lucas capítulo 22. O tema da mensagem dessa noite é como você pode alcançar um avivamento pessoal. Como você pode viver um avivamento na tua vida, um avivamento pessoal. Amém? Quando nós olhamos para a história nos evangelhos que relatam a morte e ressurreição de Cristo, nesse contexto, ou seja, no contexto da morte e ressurreição de Jesus, Pedro se torna para nós um exemplo muito claro e nos traz um ensino daquilo que ele estava vivendo, por meio daquilo que ele vivenciou durante esse momento, durante esse período de morte e ressurreição de Cristo. Ele nos traz um ensino daquilo que é vital para nossas vidas, daquilo que é vital para a nossa espiritualidade. Amém? Se queremos ser vibrantes na nossa fé, se queremos ser de fato calorosos na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus e desfrutarmos de uma vitalidade espiritual que se expresse de forma que fique claro que nós somos do Senhor, que nós somos dele, então nós precisamos estar perto de Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira, senão estarmos muito perto de Jesus. Tão perto de Jesus que nós possamos ouvir a sua voz todos os dias, tão perto de Jesus que nós podemos sentir a presença dele ali conosco. Quando eu falo de estar perto do Senhor, estou falando de nós seguirmos a Jesus com muita proximidade, vivermos diariamente uma comunhão com o Senhor Jesus, algo que de fato nos aproxima dele de tal maneira que a gente possa senti-lo perto de nós, perto de nós. Quando Jesus chamou a Pedro, logo de início, Pedro foi um homem de muita fé, de muita dedicação, de muito comprometimento. Nós concordamos que o temperamento de Pedro era um pouco volúvel, um pouco instável. Alguns o classificam dentro dos 4 temperamentos como alguém que é muito sanguíneo, que é muito emotivo, que é muito levado pelas suas emoções, impulsivo, e de certa forma, dentro daquilo que a palavra nos apresenta a respeito de Pedro, nós podemos observar isso, mas nós não podemos duvidar do comprometimento de Pedro em seguir Jesus de perto. Amém? Logo de início, quando ele recebe o chamado do Senhor, ele deixa tudo, deixa todos e segue a Jesus de perto. Ele começa a seguir Jesus de perto. E o que acontece aqui em Lucas 22, versículo 54, que vem um momento na vida de Pedro, um acontecimento que muda isso, muda essa proximidade que ele tinha com Jesus, muda esse relacionamento próximo que ele tinha com Jesus. Lucas 22, na noite em que Jesus foi traído, essa proximidade de Pedro com Jesus muda. Amém? Leia comigo o versículo 54, a palavra do Senhor declara assim, estão aí? Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E veja que a palavra de Deus conclui aí nesse versículo, dizendo que Pedro seguia de longe. Amém? Pedro seguia de longe. Quando vieram prender Jesus ali no jardim do Getsemane, vamos trazer aqui à nossa memória algo muito importante em relação à atitude de Pedro, porque a palavra de Deus diz que um destacamento de soldados junto com o sumo sacerdote foram prender Jesus e eles estavam armados. Amém? E quando chega ali naquele jardim, você conhece a história, Judas vem e assinala quem é Jesus com um beijo, e Jesus diz: que queres, meu amigo? E de repente os soldados vêm ali para prender Jesus. De todos os discípulos, o único que teve uma atitude foi Pedro. Amém? Uma atitude que demonstra uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada, uma pessoa que de fato, profeta, está comprometida com Jesus, que quer fazer alguma coisa por Jesus, e dessa forma a livrar Jesus até dessa situação de ser preso, de ser trancafiado. Veja, nós não podemos duvidar ou questionar aqui que a intenção de Pedro era boa. Amém? Ele estava ali intencionado em livrar o seu mestre, em ajudar o seu Senhor. Porém,
ainda que estivesse bem intencionado, sua atitude foi repreensiva, sua atitude não foi a correta, e Jesus o repreende nesse momento. Então pensa, você é o único entre todos que estão ali com Jesus, que estão acompanhando Jesus. Você, não sei porquê, mas ele tem uma espada. A Bíblia diz que ele desembanha a sua espada, amém? E vai em direção a um servo do sumo sacerdote chamado Malco, e a Bíblia diz que ele dá um golpe com a espada e corta a orelha de Malco. Agora pensa comigo nessa cena, gente, amém? Pensa comigo essa cena, Pedro com uma espada nas mãos. Alguns acreditam que essa espada não era uma espada longa, era uma espada curta, e ele vem em direção, ele não vai pedir para Malco, dá licença, presta a tua orelha aí que eu vou decepá-la. Ele vem com um golpe, e pelo que acontece ali, quer dizer, Deus de certa forma dá um livramento para Malco, que só atinge a sua orelha, amém? Corta a sua orelha. Agora, eu penso que Pedro estava bastante mal intencionado ali em relação àquele servo, aquele soldado, aquele homem chamado na Bíblia de Malco. Então, me acompanhe por favor. Ele vem com a sua espada e se lança contra aquele servo e corta a sua orelha, amém? Talvez querendo decepar a sua cabeça, né? Poderia cortar ali o seu pescoço. Pedro não era guerreiro, Pedro era pescador, talvez ele não tinha tanta habilidade assim com a espada, mas com certeza ele partiu para cima com muita intensidade, com muita violência, para defender Jesus, para proteger o seu mestre, e era o único ali que tomou alguma atitude, que fez alguma coisa pelo Senhor. Todos os demais ficaram ali passivos, sem saber o que fazer. Pedro impulsivamente, porque horas antes ele teve uma conversa com Jesus, e ele disse: Jesus, eu estou aqui contigo até a morte, e vou te defender, e vou te proteger. E olha, ele não estava titubeando nesse momento, quando de fato ele mostra para Jesus o tamanho do seu comprometimento, o tamanho do seu engajamento. Porém, o que acontece? O Senhor o repreende. E se você for ler alguns outros evangelhos, você vai ver que Jesus foi até um pouco severo na forma de repreender a Pedro, dizendo: não, Pedro, guarda aí a sua espada, não tem necessidade disso. Você não sabe, Pedro, que quem fere com a espada será ferido? Você não acha que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai aqui, e Ele enviaria legiões de anjos para me defender? E conclui dizendo a Pedro: Pedro, é necessário que se cumpra aquilo que de mim está escrito, é necessário que isso ocorra, é necessário que isso aconteça. Então imagine Pedro naquele momento, que se dispôs a defender o seu mestre, que se dispôs a correr risco de vida ali, recebe uma repreensão de Jesus, e Jesus vai, pega a orelha de Malco, e de uma maneira amorosa e milagrosa, ele restaura e cura aquele homem que foi ferido pela espada de Pedro. E Pedro está ali, sabe? E eu penso que neste momento entrou um determinado sentimento no coração de Pedro, de decepção, de desilusão. Eu estou aqui para quê? Se eu me disponho a ajudar, se eu me disponho a proteger o Senhor, o que eu ganho é uma correção, o que eu ganho é uma repreensão. Pedro, de certa forma, permite que uma decepção entre no seu coração ali, em relação àquilo que estava acontecendo, em relação à sua atitude ao Senhor e à repreensão de Jesus. E é exatamente aí, queridos, neste momento, que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Amém? Como nos diz o texto aqui, ao prenderem Jesus, e vendo que Pedro não podia fazer nada, e o que fez não foi aprovado, ele se desilude, ele se decepciona, de certa forma, ele se frustra aqui. Amém? O que tem para mim aqui? Qual o meu valor nesse negócio? Qual a importância que a minha vida tem diante de tudo isso que está acontecendo? Se desiludiu. Ele continua seguindo a Jesus, porque ele ama Jesus. Amém? Ele está apegado a Jesus.
Ele vivenciou algo com Jesus que tocou a vida dele de tal forma que ele não desiste de seguir a Jesus, mas agora não mais perto, não mais próximo, ele o segue à distância. Ele sabe quem Jesus é, ele sabe da importância de Jesus para ele. Como eu disse e volto a afirmar, ele amava Jesus, continuava amando ao Senhor, mas um esfriamento entrou no seu coração em relação àquilo que ele viveu, e ele então começa a se distanciar e segue a Jesus à distância. E isso tem acontecido com a vida de muitos cristãos nesses dias. Isso tem acontecido na vida de muitos crentes que seguiram ao Senhor de perto durante um tempo da sua vida, mas por alguma razão, por algum acontecimento, uma desilusão que entrou no seu coração, uma decepção, uma frustração, mas ainda amam a Jesus, porém seguem a Jesus, mas não agora de perto, não agora com proximidade. Estão seguindo a Jesus, mas estão seguindo à distância. Estão seguindo a Jesus, mas mantendo uma distância como que segura, para não se expor, para não, se envolver novamente, para não correr riscos novamente. De certa forma, buscando uma autopreservação, uma autoproteção, porque é isso que está acontecendo com Pedro nesse momento. Amém? Ele não desiste de vez de Jesus, mas agora ele o acompanha de longe, a um local, a uma distância segura. Acompanhem comigo, por favor, esta passagem da palavra de Deus. Então, agora ele está acompanhando o Senhor de longe, porque algo entrou no seu coração em função dessa decepção. E quantas vezes na nossa caminhada com Deus a gente se decepciona em alguma coisa, com alguma coisa, inclusive com o próprio Deus, com o próprio Senhor, porque não entendemos o agir de Deus, porque não entendemos a maneira muitas vezes como Deus está tratando. Por que isso, Senhor? Às vezes oramos e oramos crendo, buscamos com fé, acreditando, e de repente o que vem é um silêncio. Os céus fazem silêncio nas nossas vidas. Parece que Deus não está nos escutando, parece que Deus não está nos ouvindo. Amém? Olhamos para os acontecimentos, olhamos para injustiças, olhamos para tantas coisas que ocorrem na vida, e de repente isso gera em nós um questionamento: Senhor, cadê o Senhor? Cadê a tua presença? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor não se manifesta? Pedro com certeza acreditava que com a sua atitude ali no jardim do Getsêmani, em proteger o seu mestre, Jesus revelaria o seu poder, a sua glória, o seu reino, os seus discípulos se posicionariam. Mas o que ele percebe ali é que nada disso adianta, nada disso tem valor, nada disso tem importância. Do que vale vir à igreja, do que vale se engajar, do que vale assumir ministérios, pagar preço, ser responsável na igreja, nas coisas do Senhor, quando de repente a gente percebe que, ei, não há nada para mim? Cadê o valor dessas coisas? Sim, queridos, esses questionamentos entram no nosso coração quando nós passamos por momentos de provas, quando nós passamos por momentos de desafios, porque nós não podemos nos esquecer, queridos, que no caminho com Jesus, nem tudo é promessa, nem tudo é só bênção, nem tudo é só maravilha, ou como dizem as pessoas, nem tudo é um mar de rosas. Não, tem desafios, tem custo a pagar, tem necessidade de renunciar muitas coisas, perder outras, abrir mão de outras coisas que machucam, que doem, que faz a gente sofrer, para que Ele de fato seja o Senhor em tudo e de tudo nas nossas vidas. Sim, há momentos de nós termos que renunciar, há momentos em que precisamos desistir da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, e isso nos custa, e nos custa muito. Porém, aí é onde se revela de fato quem é o Senhor nas nossas vidas, quem é o Senhor das nossas vidas. Amém? Porque na vida com Cristo existem esses momentos, e seremos provados. Há grandes desafios na nossa jornada de fé. Amém? E nesse momento Pedro está vivendo um dos seus maiores desafios. O Senhor o havia prevenido para isso.
O Senhor havia dito que isso iria acontecer com Pedro, mas Pedro, na sua arrogância, diz: não, Senhor, isso jamais irá acontecer comigo. Quantos de nós nos firmamos tanto na nossa fé, nas nossas convicções, nos nossos valores, e chegamos ao ponto de dizer o que Pedro diz: jamais eu vou trair a Jesus, jamais eu vou negar a minha fé, jamais eu vou dar as costas. E eu não estou aqui, queridos, de forma alguma apontando o dedo para Pedro, porque assim como Pedro, muitos de nós, muitas vezes abrimos mão daqueles valores mais caros, mais preciosos da nossa vida. Quantas vezes eu e você deixamos a nossa fé esfriar, nosso relacionamento com o Senhor Jesus esfriar? Quantos já não estão seguindo a Jesus de perto, tomaram agora uma distância? E isso é muito perigoso. Por que é perigoso, apóstolo? Porque quando nós nos distanciamos de Jesus e queremos de fato seguir a Jesus, mas queremos seguir a Jesus de longe, de uma maneira a não nos envolvermos tanto, a não nos comprometermos tanto, para não ficarmos expostos e correndo alguns riscos. Então não, eu vou na igreja quando der, eu vou uma vez por semana, eu vou lá, eu amo ao Senhor, eu vou buscar a Deus, mas eu não quero me envolver, apóstolo, eu não quero me comprometer, apóstolo, eu não quero me engajar, apóstolo. E por quê, amados? Porque muitas vezes nós nos desiludimos, muitas vezes nós nos decepcionamos, e aí nesse distanciamento, o que ocorre é que a nossa alma começa a se esfriar espiritualmente falando, a nossa fé começa a se esfriar. Não tem como nós vivermos uma vitalidade na nossa fé, na nossa vida espiritual, seguindo Jesus de longe, sem comprometimento, sem engajamento. Não tem como. Quando nós estamos perto de Jesus, quando nós estamos próximo de Jesus, Jesus aquece a nossa alma, Ele esquenta a nossa fé, o fogo da presença do Senhor toca as nossas vidas, e isso preenche a nossa alma. Mas quando a gente vai se distanciando do Senhor, sabe o que acontece? A gente vai começar a se sentir frio na nossa alma, a nossa fé vai desfalecendo. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa esquentar a nossa alma, a gente precisa aquecer nossa alma. E aí, em vez de aquecer com a presença do fogo de Jesus, a gente começa a se aquecer com fogos estranhos, com fogueiras estranhas, com coisas que na verdade não podem preencher verdadeiramente a nossa alma. Assim como a nossa vida física, o nosso corpo biológico precisa de alimento diariamente, todos os dias. Ninguém consegue se desenvolver, ninguém consegue ganhar força comendo uma vez por semana apenas. Diga para os jovens isso: uma vez por semana e é o suficiente. Não é, precisamos comer todos os dias, amém? E precisamos comer algumas vezes por dia, para nos fortalecermos, para estarmos saudáveis, para estarmos bem. E assim como o nosso corpo tem apetite físico pelo alimento natural, a nossa alma também tem apetite, a nossa alma tem fome, amém? E se nós não saciarmos a fome da nossa alma com a presença de Jesus, nós vamos tentar saciar com outras coisas, com coisas que na verdade são efêmeras, com coisas que são sazonais, temporais, e que não podem de fato preencher a nossa alma. E só Jesus pode fazer isso, só a presença de Jesus, só o fogo que vem, o calor que vem da presença de Jesus é que pode de fato saciar a nossa alma. Digam glória a Deus. Decepção, frustração, desilusão. Decidimos caminhar a uma certa distância prudencial, digamos assim, segura. Porém, irmãos, ao não queremos assumir esses riscos, a nos engajarmos, vai acontecer o que aconteceu com Pedro aqui. Quando não caminhamos perto de Jesus, nossa alma se esfria. E assim estão muitos cristãos nesses dias. Amam a Jesus, mas estão com a sua alma fria. Jesus dá paz à nossa alma, Jesus dá repouso, Jesus dá calor espiritual à nossa alma.
Amém? Sabe aquela plenitude que só vem da presença de Jesus na nossa vida? Quando nossa fé se esfria, quando nossa alma se esfria, nós vamos buscar algo para nos aquecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Veja comigo no capítulo 22, estão aí? Versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Amém? Era uma noite fria. Veja que interessante, Pedro precisava se esquentar. E aquilo que o aquecia antigamente já não o aquece mais, por causa do distanciamento. E aí procura uma outra fogueira, uma fogueira não saudável, uma fogueira perigosa, uma fogueira que de fato não pode aquecer a nossa alma, não pode aquecer a nossa fé, mas que traz algum senso de satisfação, algum senso de preenchimento, porém algo muito superficial, algo muito sazonal, passageiro, algo efêmero. Nessa fogueira ocorre duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que podemos observar aqui nessas escrituras. E é exatamente isso que acontece com a nossa alma quando nós nos distanciamos de Jesus, quando nós começamos a seguir a Jesus à distância. E veja, o que a palavra do Senhor declara aqui, é que Pedro se assenta com pessoas equivocadas, Pedro se reúne com pessoas erradas, porque no fogo estranho, na fogueira perigosa, as pessoas que participam disso, não são pessoas que comungam da mesma fé, não são pessoas que aplaudem e celebram a tua fé. Quando nós nos assentamos a fogueiras estranhas, quando nós nos assentamos a fogueiras perigosas, estão pessoas ali que, em vez de nos apoiarmos na nossa fé, de nos estimular na nossa fé, essas pessoas não estão nem aí para a nossa fé. Pelo contrário, o que elas querem é justamente te acusar, te condenar, querem te expor, querem envergonhar a tua fé, anular a tua fé. Pedro está sentado entre pessoas equivocadas, não era o lugar para ele estar, porém ele estava passando por uma prova na sua vida, e veja que ele estava a uma distância de Jesus. Jesus estava nesse mesmo pátio, sendo julgado pelos sacerdotes, sofrendo violência ali, todo tipo de ataques verbais e inclusive físicos, e Pedro está ali assentado a uma fogueira natural, junto a pessoas equivocadas, pessoas que não compartilham da sua fé, pessoas que não celebram a sua fé, pessoas que a princípio podem te dar boas-vindas à sua vida, pessoas que podem se mostrar amigas, companheiras, mas na verdade essas pessoas não se importam com a tua vida de fé. Pelo contrário, irão ridicularizar na tua fé, irão zombar da tua fé, irão escarnecer da tua comunhão com Deus, porque você está sentado em lugares estranhos, com pessoas equivocadas, e começa a participar de conversações, e começa a participar de diálogos que cada vez mais irão esfriar a tua fé, irão cada vez mais esfriar a tua comunhão com Deus. E querido, por isso que eu quero te perguntar nessa noite: quão quente você quer estar da presença de Deus? Quão perto você quer estar do Senhor? Quão forte e firme você deseja ser na tua vida de fé, na tua vida de devoção a Deus? E eu te respondo: em grande parte, em grande medida, o que vai determinar a força da tua fé é em que fogueiras você tem participado, com quem você tem se assentado. Nós trazemos os nossos jovens à casa do Senhor, trazemos os nossos filhos à casa do Senhor, e oramos, intercedemos para que eles sejam fervorosos na fé, que eles sejam devotos ao Senhor, mas quando na maioria das vezes do seu tempo, o que eles têm são amizade com pessoas lá fora, que não compartilham dessa fé, que não valorizam essa fé, que não se importam com essa fé. Veja, nos relacionamos com todos,
mas eu estou falando de comungar, eu estou falando de, sabe, você compartilhar a tua vida. Quando você abraça amigos na sua jornada, que não tem nada a ver com a tua vida de fé, quando não tem nada a ver com a tua vida de devoção a Deus, amigos que parecem amigos, mas não são verdadeiramente amigos, por quê? Porque não celebram a tua fé e não estimulam o teu crescimento espiritual. Então qualquer pessoa que se ponha no teu caminho e não estimula e não celebra a fé que você tem no Senhor Jesus, essa pessoa não é digna de compartilhar da sua vida. Essa é a verdade. Sei que é uma palavra dura, sei que é uma palavra firme, sei que é uma palavra forte, mas necessária, amados, necessária, porque a nossa vitalidade espiritual, a nossa vida de fé depende em grande parte com quem nós temos nos relacionado, com quem nós temos compartilhado, com quem de fato nós temos aberto a nossa vida e deixando que a vida dessas pessoas também se vertam em nós. Conselhos ímpios, já dizia Davi no primeiro salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na congregação dos ímpios. É isso que diz a palavra de Deus. E agora Pedro está onde? A uma fogueira, tentando aquecer a sua vida no meio de pessoas equivocadas. Logo de repente uma moça se volta para Pedro e o acusa dizendo: ei, você é um dos discípulos? Você é um daqueles que seguem a Jesus? E Pedro começa então a dizer: não sei do que você está falando, não sou eu, você está equivocada. Olha o perigo, irmãos, o perigo é esse. Quando nós estamos assentados em fogueiras perigosas, não vai demorar muito para nós começarmos a negar a nossa fé, a negar a nossa vida com Deus, a negar os nossos valores espirituais, a negar a nossa crença firme na palavra de Deus, porque essas pessoas vão influenciar, essas pessoas de uma maneira sutil, porque não porque você está quente por causa do fogo da presença de Jesus, mas porque você está sendo preenchido por coisas que na verdade não podem aquecer a tua alma, por coisas que não podem preencher o teu espírito. Então essas pessoas acabam ganhando influência naquilo que elas falam e te expõem. Você fica vulnerável. Quantos estão me entendendo? Digo amém. E nesse momento você quer ser aceito, nesse momento você quer ser recebido, nesse momento, sabe o que as pessoas pensam, aquilo que elas opinam a respeito da sua vida tem valor, e em vez de você se firmar na sua fé, se apegar aos seus valores e dizer: sim, eu sou um deles, estou no lugar errado, Deus nunca me quis nesse lugar, esse não é meu lugar, vou me levantar e vou voltar para a presença calorosa do Senhor Jesus Cristo, para o fogo de Deus, o fogo sobrenatural do Senhor, que verdadeiramente aquece a nossa alma. Mas não, ficamos detidos, presos, porque estamos frios, não temos forças, não temos vigor espiritual para resistir a esses apelos, e dizemos: não sou eu. Não passa muito tempo, alguém se levanta e diz: não, você é um deles, a tua fala te denuncia, cara, você é você. Ele diz: não sei do que você está falando, vocês são loucos, vocês estão imaginando coisas. Uma hora depois, diz a palavra de Deus, uma hora depois, alguém diz: sim, você é um deles, você é Galileu, você é um desses loucos. E sabe o que acontece, queridos? Nesse momento, Pedro começa a amaldiçoar e a jurar, dizendo: não o conheço, nunca estive com ele. E foi nesse exato momento que o galo cantou. E Jesus estava lá, distante, porque Pedro se distanciou. Mas mesmo Jesus sofrendo tudo que ele estava sofrendo naquele momento, mesmo passando tudo que ele estava passando, queridos, lembra o que estava acontecendo com Jesus? Ele estava sendo agredido, acusado, condenado. Mas nesse momento,
E mesmo nesse momento, ele teve olhos para Pedro. E de alguma forma, de alguma maneira, a palavra de Deus diz que os olhos de Jesus perfuraram aquela fogueira e alcançaram os olhos e o coração de Pedro. E esse é o ponto, queridos. O que havia nesse olhar? O que esse olhar transmitia? Talvez se fosse eu, seria esse tipo de olhar. Está vendo? Não te falei? Te peguei. Eu te disse, cara. Mas não. Não creio que tenha sido esse o olhar de Jesus. Porque outrora, momentos atrás, Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás vos reclamou para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que você não perca a tua fé nessa prova, para que você não deixe a tua fé desfalecer nessa prova. Então o olhar de Jesus para Pedro naquele momento não é alguém que está julgando, não é alguém que está condenando, mas é alguém que está dizendo: estou orando por ti, Pedro. É o olhar de Jesus, assim como ele já olhou muitas vezes para a minha vida, para a sua vida. Não um olhar de acusação, não um olhar de condenação. Alguém que sabe das tuas limitações, conhece as tuas fraquezas, sabe das provas que você vai ter que passar por causa do nome dele. É alguém que está orando por ti, alguém que está rogando ao Pai, alguém que está intercedendo, dizendo: Senhor, não deixe que o teu filho pereça, não deixe que a fé dele vacile nesse momento, não deixe que essa situação, que essa prova acabe com a fé dele, com o vigor dele. Senhor, levanta o teu servo, restaura o teu servo, fortalece o teu servo. Porque Jesus disse para Pedro momentos antes: eu roguei por ti, para que você não desfaleça na sua fé. E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai fortalecer os seus irmãos, você vai estar mais perto de mim do que nunca, estaremos mais unidos, mais próximos do que nunca. Esse é o olhar de Jesus. Essa é a forma que Jesus olhou, e a Bíblia diz que Pedro se levantou. Amém? Leia comigo esse texto. No versículo 62. Eu vou ler o versículo 60, amém? Até o 62, olha o que diz. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes, o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. O olhar de Jesus faz Pedro se lembrar do que Jesus há pouco havia dito a ele. E como se uma cegueira espiritual o cauterizasse, ele está aí mergulhado numa situação sem ter plena consciência do que está acontecendo com ele e do perigo que ele está correndo, até que Jesus olha para ele, até que ele se encontra com aquele olhar novamente. Amém? E sabe, queridos, eu vejo que o Senhor Jesus está olhando para alguns nessa noite. Alguns que por algum motivo, por alguma razão se distanciaram, se esfriaram. Talvez você esteja aí nessa situação. E veja, Jesus está por meio dessa palavra fixando os olhos em você, não para te condenar, não para te acusar, mas para dizer: eu estou intercedendo por ti, para que você volte ao calor da minha presença, para que você vença essa prova, para que você supere essa tentação na sua vida, para que você reconheça como o único que pode preencher
e verdadeiramente aquecer a tua alma. Pedro se levanta e começa a chorar amargamente. Queridos, nós precisamos prestar atenção em que tipo de fogueiras nós estamos nos assentando. É gostoso uma fogueira. Quem gosta de sentar perto de uma fogueira? Eu nem lembro mais qual foi a última vez que eu sentei perto de uma fogueira. Acho que foi em algum retiro de jovens. Como eu já não sou jovem há algum tempo, faz tempo que eu não participo de uma fogueira. Mas é gostoso. É ou não é verdade? Principalmente aquela fogueira em que você, sabe, não acende com combustível, não. Você não acende com gasolina. Aquela fogueira que você tem que acender, sabe, ao velho modo. Você tem que ir buscar folhas, papel, e soprar, e até que a coisa pegue. E quando o fogo começa a pegar ali, você traz mais lenha, traz mais mato, e traz mais vara, e começa a pegar, e o fogo se intensifica. Então a gente senta ali e começa a compartilhar. Sempre tem alguém com violão. Amém? Quando eu era criança, não faltava aquela música: não, não chores mais, menino, não chore assim. Não aguentava essa música nas fogueiras quando criança. Alguém lembra dessa musiquinha aí? Não é hino não, viu? Depois do Senhor, aquelas fogueiras de jovens. Fizemos uma vez um retiro, fizemos uma fogueira, e ali nós escrevemos num papel os nossos pecados, tal, e todos ali jogaram na fogueira e buscaram o perdão de Deus, se arrependeram, e houve uma renovação. Fogueira boa. Tem fogueira boa, amém, irmãos? Mas tem fogueira sobrenatural. Tem fogueira de Deus, tem fogueira do Espírito Santo. Essa de verdade aquece a nossa alma, incendeia o nosso espírito. Precisamos tomar muito cuidado com que tipo de... O que eu estou dizendo, na verdade, é uma linguagem figurada, de tentarmos preencher, sabe, coisas da nossa vida em lugares e com coisas equivocadas, que na verdade não podem preencher, não podem verdadeiramente satisfazer a nossa alma. Podem satisfazer, sabe, a concupiscência da nossa carne, mas não a necessidade verdadeira da nossa alma. Só a presença de Jesus pode fazer isso. Só a presença de Jesus transmite paz, repouso, tranquilidade, verdadeira segurança, sentido de plenitude. É a presença de Jesus. E você sabe, você que já caminhou, ou você que caminha perto de Jesus, sabe do que eu estou falando. Não existe nada que traga mais alegria à tua alma, mais prazer verdadeiro e saudável ao teu coração do que a presença de Jesus. É ou não é verdade, irmãos? Há algumas coisas lá fora que podem trazer uma satisfação, mas é uma satisfação tão passageira, tão barata, tão superficial. E às vezes na nossa fraqueza, às vezes nas nossas desilusões e decepções, chegamos a achar que podemos nos aquecer verdadeiramente, ou preencher a nossa alma nesses lugares, com essas pessoas e com coisas que de certa forma podem trazer até um senso de, sabe, preenchimento, mas nunca irão nos preencher inteiramente por dentro. Com o passar do tempo você vai percebendo que essas coisas não têm valor, que essas coisas não têm importância, ou que o olhar de Jesus recaia sobre muitos nesses dias. Esse olhar, da mesma maneira como ele olhou para Pedro, amém? Pedro saiu dali, a Bíblia diz que ele começou a chorar amargamente. Talvez se sentindo o pior dos homens, talvez se sentindo o pior dos cristãos, como muitos podem se sentir no momento de esfriamento espiritual, no momento de fraqueza, no momento em que nos distanciamos e participamos de coisas que falam: meu Deus, isso não é parte da minha vida. Como é que eu pude fazer isso, apóstolo? Como é que cheguei a esse ponto? Como eu pude fazer isso, falar isso, viver isso? E nos sentimos maus, nos sentimos sujos, nos sentimos indignos. Bom, você conhece a história, amados. Jesus vai à cruz, ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita. Amém? Aparece uma primeira vez para os seus discípulos, aparece ainda uma segunda vez,
Mas ainda há uma terceira vez que ele aparece aos seus discípulos, e nessa terceira vez a coisa ganha uma dimensão muito especial para a vida de Pedro. Vamos acompanhar nas Escrituras, no Evangelho de João, por favor, capítulo 21. Vou ler alguns versículos aqui dessa passagem. Jesus ressuscitou, amém? Se apresenta aos seus discípulos uma, duas vezes, e agora a Bíblia diz que nesse momento os discípulos estão reunidos. Jesus já havia se manifestado a eles, se revelado a eles, mas ainda algumas coisas precisavam ser tratadas, algumas coisas precisavam acontecer, e a palavra de Deus diz que estavam ali os discípulos reunidos à beira da praia, e então Pedro disse: eu vou pescar. E outros discípulos, sem saber o que fazer da sua vida, disseram: nós iremos contigo, Pedro. Isso era noite, amém? Entraram no barco, entraram nas águas e começaram a lançar as suas redes, e como outrora, uma vez já havia acontecido com eles, nada pescaram naquela noite. Jogaram várias vezes as redes, sem obstante receber algum tipo de sucesso, algum tipo de resultado. E diz a palavra do Senhor que quando eles começam a retornar à margem, eles veem de longe uma pessoa que está ali na margem. A gente sabe na palavra de Deus que era Jesus, mas eles de imediato não reconhecem Jesus. Então Jesus se levanta, olha para eles e diz: ei, filhinhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Filhos. Mas a palavra filhos aqui em João, isso está no versículo de número 5, em João capítulo 1, perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Filhos, ele usa uma palavra muito carinhosa. No grego essa palavra é filhinho mesmo, sabe? É um bebê, é recém-nascido, não é filho maduro, barbudo, não. É filho criança, recém-nascido. É como se ele chegasse e dissesse assim: ei, numa maneira muito positiva, muito carinhosa: meninos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Pergunta bastante significativa, amém? Muito importante, que vai muito além das aparências aqui, da necessidade física. Vocês têm alguma coisa que de fato pode saciá-los? E eles disseram: não, Senhor, nós não temos. Eles responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Digam glória a Deus, digam aleluia. Eles já ouviram essa voz uma vez, amém? Mas agora ainda estão como que cauterizados, sem identificar, sem discernir. É tantas coisas que aconteceram que eles não conseguem de imediato compreender. Então eles obedecem, eles lançam a rede, e mais uma vez a rede se enche de grandes e fortes peixes, aleluias, muitos peixes ao ponto de quase se romper, amém? E então João, o apóstolo, reconhece que quem está lá na margem é Jesus, e vira para Pedro e diz: Pedro, é o mestre. E imediatamente Pedro se lança no mar, porque ele estava nu. Ele se joga nas águas e fica ali escondido. Enquanto que os outros discípulos começam a puxar as redes e ir em direção à margem, ao encontro de Jesus. Olha o que diz o texto: assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Vamos avançar para o versículo 9. Olha que coisa tremenda. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, uma fogueira. Olha aí uma fogueira, digam amém. Mas quem acendeu essa fogueira? Quem era dono dessa fogueira? Quem era o Senhor dessa fogueira? Jesus acende uma fogueira e diz para os seus discípulos: vem para perto, se aproximem, se acheguem ao calor da minha presença. Não deixa que a decepção te distancie do Senhor. Não deixa que a desilusão, a frustração na tua vida te distancie do Senhor, meu amado. O Senhor acende uma fogueira, amém? E olha o que diz a palavra de Deus: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Vocês não têm o que comer?
eu tenho o que vocês precisam, está nas minhas mãos o que vocês precisam. Sabe que quando Jesus faz uma pergunta, ou Ele faz um pedido, não é em favor de si mesmo, amém? O que vocês não podem produzir na vida de vocês, aquilo que vocês não podem alcançar, está nas minhas mãos, está na minha presença. Eu posso suprir, eu posso te abençoar, eu posso mudar a tua vida, eu posso encher o teu coração de vida. Aleluias. Havia peixes e pães, Ele diz: venham, comam. Amém? Atrás dessa margem, um deserto, aquele deserto onde Jesus havia multiplicado os pães e os peixinhos. Alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então Simão Pedro entrou no barco, amém? Até então Pedro não estava ali, percebe? Pedro vai, entra no barco e arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Vocês estão com fome, vocês estão necessitados. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. O que nós precisamos, amados, encontraremos na proximidade do fogo da presença de Deus. O que de fato precisamos na nossa vida, nós encontramos no fogo de Deus, na presença do Senhor, no calor dessa comunhão, dessa devoção. Amém. Disse Jesus: vinde. E Jesus está dizendo para os seus discípulos hoje: vinde, vinde, vinde vocês que estão distanciados, vinde vocês que estão de longe, vinde vocês que estão com fome, com sede, com necessidades, que estão chateados, desiludidos, decepcionados. Vinde, você que uma vez falhou, você que fraquejou, você que caiu, vinde, vinde, diz o Senhor, vinde, vinde à minha presença. O convite é para todos, para os bons e para os maus, para os certos e errados. Afinal de contas, quantos de nós somos verdadeiramente bons? Quantos de nós somos verdadeiramente corretos, certos? Todos precisamos desse fogo, todos precisamos dessa proximidade, todos precisamos dessa presença, todos precisamos de Jesus. Por isso Ele está dizendo: vinde. Isso não acontece, meus irmãos, vindo uma vez por semana na igreja. É você tentar, sabe, eu vou lá no culto, abrir a Bíblia uma vez por semana, orar uma vez por semana. Ninguém vai ter uma vida espiritual forte, avivada. Não dá. Então, algumas coisas que a gente pode extrair daqui. Eu vou lá em algum lugar, eu vou participar daquela reunião, como que, sabe, quem sabe alguém põe as mãos sobre mim, alguém ore por mim, e eu seja cheio, e eu... Assim como o fogo, nós não podemos criar o fogo, podemos? Alguém tem a habilidade de criar em si o fogo? É algo sobrenatural. O que nós podemos fazer é arrumar os elementos, amém? Organizar as coisas, que demanda de nós um compromisso, uma disposição, um querer, um envolver. Da mesma forma, para acender e manter uma fogueira acesa, nos dias do Antigo Testamento, Deus acendeu o fogo do altar, porém era responsabilidade diária dos sacerdotes mantê-lo aceso. Deus acende o fogo, mas é nossa responsabilidade ficar colocando os elementos necessários para que esse fogo continue ardendo.
E isso não pode acontecer, querido, vindo uma vez por semana na igreja, lendo a Bíblia uma vez por semana, orando uma vez por semana. Oh, glória a Deus que você está aqui. Você deve vir aqui, você deve participar, trazer mais pessoas com você, porque aqui nós buscamos a Deus. Posso ouvir um amém? Aqui nós buscamos de fato ao Senhor. Mas se queremos ser fortes espiritualmente, não podemos ficar dependendo apenas de um culto, de uma reunião semanal. É como tentar aquecer a nossa vida com um fósforo. Sabe, acende o fósforo lá, ai, me aquece, não vai aquecer, querido. Faz sentido o que eu estou te falando? Você precisa de uma fogueira, mas para uma fogueira, você precisa de alimentá-la, amém? Você precisa alimentá-la. Então o que nós vamos aprendendo aqui? Se eu ficar me assentando nos lugares errados, nas fogueiras perigosas, com pessoas equivocadas, eu não irei compartilhar da minha vida na mesma medida de fé, sabe, no mesmo propósito, no mesmo sentir. Isso não vai aquecer, isso não vai incendiar a minha alma, isso não vai aquecer o meu espírito. Pelo contrário, isso cada vez vai me esfriando mais, me distanciando mais do Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me certificar com quem eu estou me assentando, amém? Com quem eu estou compartilhando a minha vida. Por isso que quando nós olhamos para a igreja de Atos, no capítulo 2, eles não participavam apenas de um culto, não, para serem avivados espiritualmente, não, eles se relacionavam diariamente, eles estimulavam uns aos outros na fé, no amor, sabe, é ser parte, é se engajar, é se comprometer, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, sabe, estimular uns aos outros a fé. Por isso nós temos os ministérios aqui na casa. Não é só para cumprir um serviço, só para fazermos alguma coisa, mas é para provocarmos conexões do reino, onde juntos nós possamos, sabe, nos apoiar mutuamente, e assim crescermos, buscando juntos, todos, a mesma fé, no mesmo reino. Então, meu irmão, há pessoas que se alegram em se participar de rodas, de lugares, de fogueiras lá fora, mas não quer participar das fogueiras do Senhor, porque estão desiludidos, decepcionados, frustrados, e isso é uma armadilha na nossa vida. Então o Senhor está nos ensinando aqui, sabe, você não se alimenta do fogo de Deus sozinho, você precisa de outros com você, você precisa de compartilhar tua vida, mas com pessoas que estejam na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo sentir, pessoas que vão celebrar a tua fé, amém? Era isso que acontecia na comunidade de Atos. Eles participavam, eles comiam juntos, eles celebravam juntos, eles faziam juntos. Por quê, irmãos? Porque isso aquece uns aos outros, isso é o verdadeiro fogo da presença de Deus, e isso nos mantém quentes, nos mantém vivos, nos mantém plenos, nos mantém ativos. Não se isola, não se separa, não se afaste, venha para o calor dessa comunhão. Amém. Alimentar-se daquilo que só Jesus pode dar, daquilo que Jesus pode fazer. Ei, filhos, fiquem tranquilos. O que vocês precisam está aqui comigo, está na minha presença. Vinde, vinde à minha presença. Todos estão comendo, todos estão celebrando, e à luz dessa fogueira, para encerrar a mensagem dessa noite, Jesus se volta para Pedro, não esqueceu de Pedro, e pergunta: Pedro, tu me amas? Na verdade ele diz: Simão, tu me amas? E a palavra que ele usa ali para amor é a palavra grega ágape. Aqui ele usa a palavra agapau, que significa justamente isso: você me ama com o amor de Deus, você me ama com esse amor especial. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Só que a palavra amor que Pedro usa do grego é a palavra filho. Sim, Senhor, eu gosto de ti. Sim, Senhor, eu sou teu amigo. Sim, Senhor, o Senhor é importante para mim. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E usa mais uma vez a palavra agapau. E Pedro responde dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filho. Amor fraternal, amor de amigo. E Jesus está perguntando: você me ama com o amor de Deus? Você me ama no amor de Deus?
Então, pela terceira vez, Jesus faz a pergunta novamente a Pedro, mas agora ele muda a palavra, e ele pergunta dizendo: Pedro, tu me amas? Usando a palavra filho, a mesma palavra que Pedro usou para responder a pergunta de Jesus. E nesse momento, Pedro se entristece, porque é como se Jesus se voltasse para ele dizendo: então, Pedro, você me ama como um amigo. É esse o nível de amor que você tem por mim. E isso, irmãos, atravessa o coração de Pedro, faz Pedro tomar consciência, refletir, reconhecer, entender que eu não sou tão bom assim como eu achava, que eu não sou tão forte assim como eu achava, que eu não resolvia as coisas como eu achava que resolvia, que eu dependo ser aperfeiçoado, e é na tua presença, Jesus, que eu vou ser aperfeiçoado. É debaixo desse amor agapau que o Senhor tem por mim que eu vou ser aperfeiçoado. É assim que acontece comigo e com você. Aqui é onde se apresenta o verdadeiro amigo, aquele que fala a verdade em amor para você. Porque as pessoas que dizem aquilo que você quer ouvir, aquilo que, sabe, faz carinho no seu ego, essas pessoas não são verdadeiras amigas. Que só fala aquilo que é conveniente, essas pessoas não são verdadeiras amigas. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade em amor, mas confronta, traspassa o coração se for necessário com aquilo que fala, correndo o risco até mesmo de perder essa amizade. Mas o fruto disso é crescimento, o fruto disso é desenvolvimento, o fruto disso é conversão, é transformação, é aperfeiçoamento. Corrigimos sim, meu irmão, minha irmã, mas corrigimos em amor. Corrigimos em amor porque queremos o aperfeiçoamento de todos, queremos a libertação, queremos viver a plenitude. Não vou fazer vistas grossas para aquilo que está errado, não vou ignorar. Precisa ser dito em amor, mas precisa ser dito. E eu pergunto: o que você quer? Compartilhar a tua vida com as pessoas que vão falar só aquilo que você quer ouvir, mas vão falar de fato aquilo que você precisa ouvir? Quem você escolhe para ser parte da tua vida? Quem você escolhe para compartilhar a vida? O que o Senhor está nos ensinando é a fogueiras santas, a fogueiras divinas, e que podemos nos assentar a essas fogueiras e comer e saciar a nossa alma. Se você gasta mais tempo nas redes sociais, mais tempo você assistindo filmes ou fazendo qualquer outra coisa do que lendo a palavra, do que orando, do que adorando a Deus, com quem que você está compartilhando a tua vida? E que tipo de fogueira você está se assentando para se alimentar? Crie as fogueiras do Senhor na tua vida. Juntos tenhamos fogueiras santas, onde possamos comer e saciar a nossa alma na presença do Senhor. A palavra hoje é: vinde, vinde para esse avivamento pessoal, vinde para esse fogo do Espírito. E isso, meu irmão, é tua responsabilidade. Põe-te de pé em nome de Jesus.